look away. I got a kink about girls like you. Já aconteceu de você se programar para fazer um ensaio externo, contar com aquela luz solar maravilhosa, olhar lá na previsão do tempo, dia ensolarado, e simplesmente do nada, surgem algumas nuvens no céu, tampando toda aquela luz solar que você estava contando para esse ensaio? Pois é, isso já aconteceu comigo e eu acho que provavelmente já aconteceu com todo tipo de profissional que faz ensaios externos. Mas hoje eu quero compartilhar com você algumas técnicas que podem te ajudar a recuperar um pouquinho daqueles tons mais quentes que a luz solar traz, um pouquinho do contraste também. Não estou dizendo que vai ficar igual, como se não tivesse nuvem nenhuma no céu, mas essas técnicas podem te ajudar a recuperar um pouco disso e trazer um pouquinho mais daquele mood que o cliente quer e que ele precisa passar para a campanha e para a coleção. Beleza? Então eu espero que essas dicas te ajudem, então chega de papo e vamos lá. Muito bem, pessoal, eu preparei aqui essa timeline com alguns clipes aqui de uma campanha que eu fiz em Búzios no ano passado. E nessa campanha aqui especificamente, para esse trabalho, a gente se programou, a gente olhou lá no aplicativo do tempo, né, dizia que ia estar um dia lindo, ensolarado e tal, mas infelizmente o dia começou ali com alguns feixes de luz entrando e tal, mas depois as nuvens vieram e deixou o dia muito nublado. Na parte da tarde choveu e a gente ainda precisou gravar algumas cenas ali na chuva para poder encerrar ali os últimos looks da campanha, né? Então, assim, foi bem complicado esse trabalho, porque o dia não estava, assim, muito bonito. Mas olha só que engraçado, no dia seguinte, quando eu estava voltando, né, de viagem, o dia abriu de um jeito maravilhoso, sem nuvem nenhuma no céu, céu azul, limpo, uma luz do sol maravilhosa. Eu falei assim, não, que pena. Pena porque não tem como repetir o trabalho, o cachê das modelos já foi pago, não tem como eu ficar ali mais um dia, eu preciso voltar para outras campanhas ali também durante a semana, né? Então não tinha como ficar lá para poder produzir o material de novo. Mas eu vou mostrar para vocês aqui algumas técnicas que eu usei para conseguir esse resultado que vocês estão vendo aí na tela. Bom, agora vamos aqui para a área de color, né? E aqui a gente vai começar a brincadeira. Eu separei aqui uma outra parte aqui, ó, que os looks eles estão todos aqui sem nenhum tratamento, tá bom? E eu quero passar com vocês dois tipos de tratamento aqui. Um tratamento mais básico, que você aplicando vai dar super certo, vai funcionar, você pode ir aplicando ali em todos os clipes, isso funciona muito se você tiver com muita pressa. E uma outra forma um pouquinho mais avançada, tá? Só um disclaimer rápido aqui. Eu não sou um colorista profissional de cinema, nem nada do gênero não, tá? Eu sou um videomaker. É como se o videomaker fosse um clínico geral. A gente entende um pouquinho de tudo, a gente sabe um pouquinho de tudo. É a gente que faz a roteirização, a gente que faz a captação das imagens, a gente que faz a edição, o color, a decupagem, o sync, o áudio. A gente é meio que o clínico geral para todas as áreas do audiovisual. Só que existem pessoas no cinema que são ali os coloristas específicos. O trabalho deles é fazer a colorização das imagens. Então, são pessoas muito mais técnicas, que são focadas apenas nessa área de colorização. Então, assim, é como se o colorista ele fosse, por exemplo, um neurocirurgião. Ele vai fazer coisas que o clínico geral não vai fazer, certo? Mas o clínico geral ele precisa entender tudo para poder nortear, para poder fazer uma boa entrega e tudo. Então, no meu caso aqui, como videomaker raiz, no caso eu preciso dominar um pouquinho todas as áreas. Então o que eu vou compartilhar com vocês é o que eu faço e funciona para mim. Então, por exemplo, eu posso fazer um bolo em casa, mas o bolo do colorista profissional vai ser muito melhor do que o meu, entendeu? Então, pessoal, é isso que eu queria explicar para vocês. Se tiver algum colorista profissional assistindo esse vídeo, deixa aqui nos comentários, me diz se eu errei em alguma coisa, o que eu poderia melhorar também. E tamo junto. Aqui eu tô compartilhando com vocês a minha forma de trabalhar, as técnicas que eu uso e que funcionam para mim, beleza? E eu espero ajudar vocês com elas também. Então, agora chega de papo mesmo e vamos lá. Muito bem, pessoal, essa cena aqui eu vou deixar ela por último, porque eu vou fazer a parte mais avançada nela. O primeiro tratamento eu acho que eu vou começar nessa cena aqui e daqui eu vou aplicando para as outras, porque aqui a gente tem um plano mais geral e depois que a gente for aplicando e colando o que eu tiver feito aqui na hora que eu colar em outras cenas, vocês vão ver também. Beleza? Vamos lá. De forma simplificada, eu já vou criar aqui os nodes, a estrutura de nós, né? Tem um outro vídeo aqui no canal que fala sobre a estrutura de nós, o porquê que eu uso ela e tudo. Eu vou deixar aqui um card sobre ela para vocês poderem acompanhar, beleza? Mas vamos lá. Primeiro, aqui eu vou criar um nó de balanço de branco. Depois eu vou criar um nó para contraste e saturação. Depois eu vou criar um outro nó para CST, que é o Color Space Transform. Eu vou explicar para vocês o que é isso. Depois eu vou criar um outro nó aqui para grading, depois um nó embaixo que é um mist, depois, após aqui, um outro nó aqui de finalização. Talvez aqui, não, para esse aqui eu acho que não vai precisar
de criar um outro não. Acho que esse aqui tá perfeito, beleza? Vamos lá. A gente vai começar aqui, pessoal, pelo Color Space Transform. A gente vai vir aqui na aba de efeitos, vamos achar aqui, Color Space Transform. O que é isso, pessoal? Para que ele serve? A gente precisa dizer para o programa qual que é o espectro de cor que a câmera gravou as imagens. Um erro muito comum que vários iniciantes cometem é de já pegar a imagem, cria apenas um nó aqui e já vem aqui, já começa a tratar as curvas e vai puxando e tal. Só que isso daqui, pessoal, é uma forma errada de se trabalhar, porque você pode acabar complicando todo o seu fluxo de trabalho, principalmente quando você começar a avançar para etapas mais avançadas, ok? Então, pessoal, eu não recomendo que você já pegue a imagem exatamente da forma como ela vem na câmera e já saia ali puxando as curvas e tudo, não. Vamos por partes, beleza? Então vamos lá. E vamos dizer então para o programa qual que é o espectro de cor que essa câmera gravou. Para quem não sabe, as câmeras elas gravam uma quantidade de cores que nem o nosso olho consegue enxergar, beleza? Então existe um espectro que o pessoal ali chama até como o codec 709, que é onde estão ali as cores que o nosso olho consegue ver e as cores que os monitores conseguem disponibilizar para a gente poder estar vendo. Então a gente vai dizer primeiro qual câmera que eu gravei e qual que é o espectro de cor que eu quero que ela saia. Então vamos lá, começando aqui, ó. Vamos dizer, eu gravei com uma Blackmagic. Utilizei aqui o Gamma Filme quinta geração. Olha só como é que já ficou diferente, tá vendo? Só de dizer o espectro de cor, o programa ele já vem e já aplica. Inclusive, pessoal, aqui também é importante saber se aqui em Color Management a gente já vai estar setado aqui em Rec 709, tá? Isso daqui é importante estar aqui porque é o padrão por onde a gente vai exportar, beleza? E aqui na saída a gente coloca aqui novamente o Rec 709 e aqui o Gamma 2.4. Que é o que eu vou utilizar para exportar. Então, olha só, a forma como vocês estão vendo a imagem aqui é justamente como estava o dia no momento em que eu estava gravando. Então, olha só, é um dia frio, não tem calor aqui na imagem, olha só como é que está bem nublado, então a gente vai começar a dar um jeito nisso daqui. Vamos começar, pessoal, trabalhando aqui nos contrastes. Num dia ensolarado, a gente tem muito contraste. A gente tem as altas luzes lá em cima e a gente também tem as sombras lá embaixo. A gente vai ver o contraste através aqui dos scopes, beleza? Então, olha só, eu gosto de começar trabalhando o contraste utilizando a ferramenta contraste e pivô. Ué, mas como que ela funciona? Bom, para explicar para vocês, eu vou só criar aqui esse sólido cinza e dar só uma olhadinha aqui interessante. Ó, o cinza está aqui, certo? Deixa eu colocar aqui em Waveform que vocês vão ver melhor. É o seguinte, tá vendo essa linha que tem aqui? Ela está de forma linear, ou seja, a gente tem um ponto preto, 100% preto, a gente tem um ponto branco, 100% branco. Se eu vier aqui no contraste e começar a aumentar isso daqui, olha só como é que vai dando uma curva, né? Então eu começo a puxar mais para o branco, puxar mais para o preto, e eu vou diminuindo aqui a distância entre elas, até o máximo, ó, que a gente vai estar com tudo 100% clipado, tá vendo? Muito bem. O que o pivô faz? O pivô serve para eu dizer se eu quero mais contraste mais para o lado das sombras, ou quer dizer, mais para o lado dos highlights, ou se eu quero mais contraste mais para o lado das sombras, né? Então olha só, se eu diminuir um pouquinho isso daqui, ó, só para vocês verem melhor, eu consigo definir se eu quero puxar mais para as sombras ou se eu quero puxar mais para os highlights. Então o pivô me ajuda a definir melhor isso, sacou? Então para isso que ele serve. Deixa eu apagar aqui. Muito bem, agora vamos aplicar aqui para vocês poderem ver. Começa a puxar aqui um pouquinho o contraste. Que aqui tá legal, mas eu vou puxar um pouquinho mais para as altas luzes aí, ó. Assim como seria naturalmente em um dia quente, né? Muito bem, aqui no nó de balanço de branco, eu nem vou precisar mexer muito, porque a imagem já está muito bem balanceada. Na hora que eu estava gravando, eu setei bem o branco, tudo. E olha só para vocês verem, talvez um pouquinho só, aqui nos scopes a gente consegue ver que o azul, o verde e o vermelho eles estão bem equilibrados ali, né? Eu acho que não precisa mexer muito mais do que isso não, o resto a gente faz aqui em grading, né? Beleza. Então é pouca coisa aqui em balão de branco, contraste e saturação a gente já fez aqui. A saturação nem vou precisar mexer muito, talvez eu deixe para mexer mais aqui em grading, tá bom? Vamos lá. Agora aqui, pessoal, na aba no nó de grading, a gente vai começar a trazer os tons mais quentes para a imagem. Eu gosto de puxar um pouquinho primeiro aqui no offset, um pouquinho mais para cima, né? Agora, deixa eu só mudar aqui os scopes, colocar aqui em Vector Scope, porque a gente vai utilizar esse Vector Scope aqui para me mostrar a quantidade de cor que eu tenho na imagem. Então, olha só, como o céu estava muito nublado e aparece pouco azul, olha só o nível de azul aqui no cantinho, tá vendo? É bem pouquinho, quase nada. Enquanto que os tons aqui da pele, eles já aparecem aqui, o verde que a gente tem na imagem aparece aqui, e o vermelho barra rosa, que é o do biquíni, já aparece aqui também.
certo? Então aqui a gente tem toda a cor distribuída nesses scopes. Para vocês poderem ver melhor isso daqui, pessoal, a gente pode utilizar essa ferramenta, o Color Warper, que é basicamente a mesma coisa, tá vendo? Então a gente tem aqui mais tons aqui para esse lado, menos tons aqui para esse. Só que eu quero trazer o azul do céu. Como é que eu vou fazer isso? Eu já vou mostrar para vocês. Primeiro, vamos só terminar aqui de puxar o offset um pouquinho mais para o quente, certo? Olha só o Vector Scope aqui, como é que ele tá indo junto, como é que ele está acompanhando. Ó, vamos puxando um pouquinho mais. Show, acho que aqui tá bom. Agora, nos highlights, eu vou puxar um pouquinho para o quente também. Mas é bem pouquinho, isso. No gama, um pouquinho para o quente também, que vão ser ali os meios tons, né? Mas é bem pouca coisa. Agora, nas sombras, eu já puxo um pouquinho mais ao contrário, que é meio que para balancear. Um pouquinho mais aqui, ó. Eu gosto das sombras um pouquinho mais frias. É o meu estilo de edição, né? Eu vou voltar um pouquinho mais da gama aqui para o quente. Beleza. Ok. Agora repara que a gente não tem quase nada aqui do azul do céu, porque eu puxei aqui os highlights mais pro quente. Mas como é que eu vou fazer para balancear isso aqui? Vou colocar aqui primeiro no Color Warper, em 12 canais, acho que é bom. Beleza? E vou puxar aqui o centro de volta. Olha só o que vai acontecendo aqui do lado aqui no Vector Scope. Se eu for puxando aqui de volta, olha só, eu vou trazendo um pouquinho mais do azul, e olha só o céu vai aparecendo mais. Beleza. Aí eu acho que assim já tá bom para começar a trabalhar. Ah, Lucas, mas perdeu aquele aspecto mais quente da imagem, você também puxou ele junto, é verdade. Mas aí no caso, o que a gente precisa fazer é somente devolver ele para cá de novo. Então eu vou trazendo de volta, né? Olha só o que vai acontecendo aqui junto, tá vendo? Então eu vou trazendo esse lado um pouquinho mais quente da imagem aqui de novo. Eu gosto demais dessa ferramenta porque assim, ela permite que a gente trabalhe com muita precisão e tudo que a gente precisa, né? Então, olha só que bacana, certo? Muito bem, eu acho que até puxei um pouquinho demais aqui, deixa eu diminuir para não clipar. Beleza, acho que aqui tá bom, ok? Aqui em Mist, pessoal, aqui eu vou precisar fazer um blend também, um outro nó de blend. E aqui em cima, vou fazer um outro nó aqui para regular o céu. Beleza. Muito bem, vamos aqui em Mist. Aqui em Mist é onde eu gosto de dar o meu tempero, né? Eu vejo que a maioria dos videomakers às vezes pega um LUT pronto e simplesmente quer tacar em cima do vídeo e achar que tá legal. Assim, pode até ficar bonito, mas você está deixando de colocar a sua identidade na imagem. A maioria dos fotógrafos já faz isso, já imprime a sua identidade ali no tratamento da imagem, ali na luz, nas cores, né? Só de bater o olho você já fala assim, opa, essa foto aqui é de fulano e tal. E assim, às vezes a gente, no nosso trabalho artístico de vídeo, a gente se esquece disso. Então, pessoal, coloque o temperinho de vocês. Se for usar algum LUT, alguma coisa assim, coloque também um pouquinho ali da sua personalidade, do seu estilo de trabalho, do seu estilo de cor, para que quando alguém bata o olho e fale assim, opa, esse trabalho aqui é do fulano de tal. Beleza? Então, pessoal, aqui no caso, o temperinho que eu gosto de colocar, eu gosto de puxar um pouquinho mais aqui o contraste, mas eu nunca deixo, tipo assim, as sombras 100% no preto. Óbvio que, pessoal, que isso daqui é respeitando a vontade do cliente, tá bom? É respeitando o projeto, respeitando o que a gente está criando, tá bom? Havendo possibilidade disso, eu faço. Quando o projeto não abre essa janela para colocar ali a minha personalidade, eu respeito o projeto, o cliente está em primeiro plano, beleza? Vamos lá. Eu subo um pouquinho aqui para não ter nenhum preto 100%. Aí vocês conseguem ver isso melhor aqui nas waveforms, né? Olha só, tá vendo aqui embaixo essas áreas mais escuras? Eu gosto de subir elas um pouquinho para elas ficarem um pouquinho mais cinzas e não 100% preto, né? Vou diminuir aqui um pouquinho os highlights para não estourar tanto lá em cima. Acho que aqui tá bom. Beleza. É pouca coisa, às vezes vocês nem vão reparar aí, mas no resultado final isso conta demais para mim, beleza? Agora vamos voltar aqui no nó de céu e vamos lá. Aqui vocês viram que a gente recuperou um pouquinho do azul do céu com essa ferramenta aqui, né? Inclusive, dá até para... Vou voltar aqui de novo. Inclusive dá até para puxar um pouquinho mais aqui, ó, para ele ficar mais evidente e também acertar esses tons de verde aqui, ó. Inclusive, pessoal, se você colocar essa ferramenta aqui, vocês vão ver lá no Vector Scope e os pontos aqui exatamente onde elas estão, tá vendo? Então a gente já consegue ter uma noção aqui da região que a gente precisa mexer. Então olha só, vou puxar um pouquinho mais para cá, para trazer um pouquinho mais para o tom de verde que eu quero.
Aí aqui eu já acho que tá legal. Talvez um pouquinho. Aí, ó. Pronto. Agora eu já acho que tá legal. Na verdade eu vou puxar um pouquinho mais do azul ainda, para ele ficar mais evidente. Beleza? Então vamos lá agora no nó do céu. Aqui a gente vai vir na ferramenta de curvas, né? E aqui a gente vai ter esses parâmetros aqui embaixo. Primeiro a gente vai vir aqui em Hue e vamos criar aqui alguns pontos, né? Entre as áreas verdes e azuis. A gente vai fazer o mesmo aqui também na saturação. E a gente vai fazer o mesmo aqui também na luminância. A gente vai criar um ponto aqui entre eles. Por quê? No dia ensolarado, o céu ele tem um azul mais forte, né? Olha só o que acontece com o azul. Se eu puxar ele para cima, vai ficar um azul mais claro. Caso eu quero um azul mais forte, eu só abaixo um pouquinho aqui na luminância, para tirar um pouquinho da claridade dele, certo? Muito bem, aqui em saturação, eu vou subir a saturação porque eu quero um azul mais forte. Tá vendo? Olha só, ele já ficou mais forte lá. E agora aqui em Hue, eu quero um tom um pouquinho diferente do azul. Eu quero um azul puxando um pouquinho mais para o verde. Olha só, se eu puxar muito aqui, olha só como é que o céu vai mudando a tonalidade. Mas eu quero um pouquinho mais para o verde, por causa do look que eu estou criando. Então acho que aqui já fica, aqui já fica mais bonito. Acho que eu puxei demais a saturação. Talvez se eu vier aqui. Beleza. Ótimo, aqui já fica um pouquinho mais com a cara que eu quero. Ah, Lucas, mas ainda não está 100%. Agora, pessoal, a gente vai aqui no nó de Blend, que é o nó que a gente vai criar, que vai colocar os ajustes por cima de toda a cena que a gente criou, certo? Aí aqui eu posso vir aumentar um pouquinho mais a temperatura, e aí ele vai aumentar a imagem toda por igual, ok? Eu posso vir aqui também, deixa eu colocar aqui nos waveforms, aumentar como um todo aqui para o tom mais quente. E olha só, pessoal, a diferença que a gente já tem aqui de uma cena que estava em um dia nublado, que agora a gente já consegue trazer um pouquinho mais de calor para ela. Só para vocês verem melhor, isso daqui apenas com o Color Space Transform, a gente gravou dessa forma, né? O dia estava desse jeito, e depois com todo o ajuste que a gente fez, olha só o resultado da cena. Tá vendo? É uma diferença assim gritante. Vamos até comparar aqui, ó. Dá só uma olhadinha aqui nesse antes e depois. Tá vendo? Como estava o dia, como que a gente consegue trazer um pouquinho mais de calor para essa imagem, certo? Pessoal, uma coisa importante também que eu queria falar para vocês é que essas dicas que eu estou passando aqui para vocês, esse conteúdo que eu estou mostrando, ele não vai resolver o problema como se o dia estivesse realmente ensolarado, ele não vai conseguir emular isso, tá? Mas ele vai te ajudar a trazer um pouquinho mais desse calor de volta. Tá bom? Se esse vídeo já te ajudou até aqui, se você já aprendeu alguma coisa nova, deixa um curtir aqui nesse vídeo, me conta aqui nos comentários o que você aprendeu e se inscreva no canal para receber todas as notificações dos próximos conteúdos que eu for trazendo por aqui, beleza? Agora, pessoal, a gente vai aplicar essa cor que a gente fez aqui nos outros clipes também, tá bom? Beleza. Vamos lá. Aqui, por exemplo, nessas outras duas cenas, foi exatamente nesse mesmo momento, só que eu peguei enquadramentos um pouquinho diferentes. O que a gente precisa fazer? A gente só seleciona a cena, clica com o botão direito aqui, vem em Apply Grade e aí ele vai aplicar tudo que a gente fez aqui. Aí, pessoal, se vocês quiserem... eu já ia me esquecendo. O último nó aqui, o nó de Finish, é onde a gente vai colocar um pouquinho mais de definição na imagem. Eu gosto de subir um pouquinho os detalhes dos meios tons e gosto de trazer um pouquinho aqui de nitidez. Tá vendo? E um pouquinho de grão para ficar com um aspecto um pouquinho mais cinematográfico, né? Isso daqui são detalhes. Aqui, ó. Gram, traz para cá. Eu gosto de deixar no de 35mm. E aí fica ótimo. Excelente. Não sei nem se pelo YouTube vocês vão conseguir reparar essas diferenças, porque o YouTube tira um pouquinho da qualidade, né? Mas olha só esse antes e depois. Tá vendo? A imagem já ganha um pouquinho mais de destaque, um pouquinho mais de textura, né? Beleza. Aqui, pessoal, vou colocar aqui de novo, né? Porque eu fiz um ajuste no último nó. Certinho. Aqui no caso, como está até mais perto da pele da modelo, eu criaria um outro nó aqui antes, que é o nó de beleza. Eu uso muito esse nó para campanhas de cosmético, de produto e tudo, né? Onde a pele fica muito evidenciada. Então eu trago esse ajuste para cá. E aqui, pessoal, a gente só utilizando aqui de forma automática. Eu não vou agarrar muito tempo aqui nesse recurso, porque ele é bem complexo, mas de forma básica, só mostrando para vocês aqui uma aplicação. Só de aumentar aqui, olha só a pele dela, como é que já vai ganhando outra textura. Já fica bem melhor, olha só esse antes e depois. Tá vendo?
Vocês conseguem reparar como é que o braço dela tá, aqui na barriga também. A gente tira ali algumas marcas e deixa a pele mais bonita, mais limpa, né? Beleza. Aqui, pessoal, se vocês quiserem ajustar um pouquinho sobre isso daqui, a estrutura de nós ela é muito bacana, porque independente das outras cenas que eu estiver utilizando ali, eu consigo ter acesso fácil e rápido aos recursos que eu coloquei. Então, por exemplo, se eu vier aqui no nó de contraste, vocês vão ver que os mesmos ajustes que eu fiz lá, eles já vão estar aqui disponíveis para poder estar trabalhando. Aqui em contraste, em pivô. Aqui no caso, talvez eu possa diminuir um pouquinho o contraste, subir um pouquinho o pivô aqui, e aí eu vou ajustando a imagem de acordo com as minhas preferências, certo? Isso para cada um dos clipes. Então já economiza um tempo danado esse tipo de recurso. Olha só aqui, por exemplo. Aqui eu já tinha provavelmente mudado um pouquinho ali da fotografia ali na câmera, né? E olha só de vir aqui, diminuir um pouquinho o contraste, diminuir um pouquinho o pivô para trazer contraste ali nas altas luzes. Olha só. Tá vendo? 2 cliques, a gente já meio que ajusta e já resolve a imagem ali praticamente, né? Aqui ela tá até um pouquinho forte demais, talvez diminuir um pouquinho aqui no mist. Aí já ficou melhor, tá vendo? Beleza. Pessoal, e o bom é que isso aqui pode ser aplicado às outras imagens também. Olha só essa aqui, por exemplo. Aqui, nesse momento, o sol já começou a aparecer um pouquinho. Foi uma daquelas janelas que eu falei pra vocês. Ele veio e gerou aqui, ó, olha só, essa sombra aqui do biquíni na pele, essa sombra um pouquinho mais marcada aqui na clavícula, no ombro, tá vendo? Então, olha só de aplicar aqui, olha só como é que já traz um look mais quente, mais verão. Quem olha pra essa imagem aqui nem diz que ela foi gravada em um dia nublado, né? Então, olha só. Aqui eu posso até... Talvez, aqui no caso eu vou precisar mexer um pouquinho no HDR, que são os tons aqui de luz mais alta. Isso. Clicando aqui, pessoal, nesse recurso, a gente consegue ver de forma isolada aquela cena específica. Então aqui eu vou diminuir um pouquinho a exposição, e aí eu já acho que fica top. Aí perfeito. A cena tá limpa, ótimo, excelente. Deu certinho aqui. Agora, pessoal, eu vou avançar um pouquinho aqui para vocês verem essa técnica sendo aplicada também aqui nos outros clipes. Ó, pessoal, nesse momento aqui, lembra daquele plugin de beleza que eu mostrei pra vocês? Olha só, é normal, pessoal, as modelos terem um pouquinho assim de marca na pele. Então, com esse plugin aqui, olha só, o antes e depois, acho que deu até pra ver até com mais clareza, né? Como é que a pele fica, tá vendo? Então, assim, ajuda a remover essas marcas, essas manchinhas, e aí a pele fica bem melhor depois de aplicar esse efeito aqui, né? Muito bem, pessoal, para não delongar muito nesse vídeo, agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho da parte avançada, tá bom? Como que a gente faz ali um color mais avançado, mais preciso, ok? Bom, esse aqui é o clipe que a gente vai estar utilizando para a gente estar fazendo esse color mais avançado, ok? E aqui, pessoal, a gente vai começar com o IDT, que é o Input Device Transformer. A gente vai colocar aqui no final um ODT, que é Output Device Transformer, e eu vou explicar para vocês exatamente o que é isso, tá bom? E aqui, no final, a gente vai colocar aqui um nó de finalização, ok? O IDT e o ODT são nós para a gente poder dizer para o programa exatamente qual que é a cor que chegou nele, da câmera, mas a saída não vai ser o REC 709. A saída do REC 709 é apenas aqui no ODT, a saída dele. Mas entre o IDT e o ODT a gente vai colocar um outro espaço de cor para a gente trabalhar, que é o espaço de cor de cinema, que é o ACES. Então assim, as ferramentas elas vão se comportar de maneiras diferentes, então a gente vai utilizar desse recurso aqui para a gente poder ter um color mais preciso e mais correto, tá bom? Então olha só, Color Space Transform, gravei com Blackmagic, Gama, filme quinta geração. A saída aqui agora, a gente vai colocar o ACES, a gente vai colocar ACES CCT, olha só como é que a modelo já mudou aqui, ó. Só de ter colocado o ACES, ela já ficou um pouquinho mais verde, tá vendo? Mas a gente vem e coloca o ACES CCT, olha, mas a imagem ainda tá lavadona. Sim, mas agora a gente vai dizer a saída dela, e aí que é o REC 709, e aí ela já vai ficar melhor, olha só. Aqui a gente volta pro ACES de novo, né, que é o que ela tá recebendo de cá. O ACES CCT é a gama que ela recebe de cá. E aí depois a gente vem aqui e coloca o REC 709, gama 2.4. Beleza, então olha só.
Agora, pessoal, todos os ajustes que a gente fizer vai ser aqui entre um e outro. Então vamos lá, vamos começar aqui com o balanço de branco, contraste. É basicamente o que a gente fez no outro, tá? Grading. Mist. Nesse aqui eu vou criar o sol, vou criar a sombra. Aqui em grading eu vou criar o céu. E eu vou criar um... Opa. E eu vou criar o ajuste global aqui. O blend, né, na verdade. O blend aqui também. Deixa eu ajustar isso aqui. Beleza. Aqui também eu vou criar um nó de beleza. Um de beauty que eu vou aplicar aqui no final. Perfeito. Vamos lá. Vamos começar aqui novamente pelo contraste, como vocês já sabem. Ok, chegando ali num nível satisfatório. Pivô. Ok. Ó, repara que essa imagem está um pouquinho mais fria. Tá vendo? O tom de azul tá lá em cima. Então vamos diminuir ele aqui pela temperatura para alinhar ali. Isso. Aí, olha só. A imagem já ficou um pouquinho mais quente, mais agradável e mais alinhado aqui também nos scopes. Né? Muito bem. Vamos vir aqui agora em grading e vamos subir um pouquinho aqui esse offset. Tom mais quente, isso. Eu vou subir também aqui, pessoal, através do canal Blue, eu vou diminuir um pouquinho os highlights ali, trazer um pouquinho mais pro quente, subir um pouquinho as sombras aqui, um pouquinho mais azulado, pouca coisa. Aqui no Mist, vamos lá, colocar o meu temperinho aqui. Beleza. Vamos recuperar um pouquinho agora desse céu para a gente poder trabalhar ele. Acho que 12 canais aqui tá bom. Ok. Acho que tá legal. Vamos puxar aqui de volta os tons da pele dela. Isso. Aqui, pessoal, essa linha branca é a flash line, tá? Ela é a cor, ela é a nuance fiel do tom de pele de todas as pessoas. Não importa se é uma pessoa negra, se é uma pessoa branca. O tom de pele nos scopes é o mesmo, é sempre essa mesma linha, tá bom? Aqui eu vou deixar um pouquinho abaixo dela porque eu quero um tom um pouquinho mais quente, tá vendo? Então por isso eu não preciso deixar exatamente nela não, mas ela serve como uma referência, ok? Os tons de verde, eu quero um verde um pouquinho mais forte, um verde um pouquinho mais vivo. Isso. Ótimo. Beleza. Aqui agora, pessoal, a gente vem no outro nó e vamos tratar o céu exatamente como vocês viram, né? Vamos criar aqui rio. Opa. Saturação e na luminância. Vamos mexer primeiro aqui na saturação. Vamos diminuir pouca coisa aqui na luminância. Isso. E aqui no rio a gente vai alterar um pouquinho o tom dele. Isso aqui, ó. Beleza. Talvez diminua um pouquinho mais a saturação aqui. Puxar um pouquinho mais a luminância para baixo. Ok. Aqui talvez esquentar um pouquinho mais. Aí. Muito bem. Aqui no blend agora a gente vai dar um toque mais universal assim para essa imagem, tá? Muito bem. Olha só, pessoal.
como que o que a gente fez até aqui já traz uma diferença assim gigante para a imagem. Ó, apenas com o IDT e o ODT, né, que é a forma como eu gravei, a imagem estava assim no momento que eu estava gravando. Vamos salvar aqui o estilo dela. Agora olha só, depois do ajuste que a gente fez. Outra coisa, né, gente? Outra coisa, completamente diferente, muito, muito melhor, certo? Beleza. Agora, pessoal, vamos deixar essa imagem mais profissional ainda. Eu criei aqui esses outros nós aqui, um para o sol e outro para a sombra. No sol, a gente pode utilizar aqui, ó, essa ferramenta aqui, que é meio que uma máscara, né? Vou colocar aqui como se o sol ele vem daqui. Por que eu estou fazendo isso? Se vocês forem parar para olhar, por exemplo, um horário de golden hour, né? O sol ele vem de um lado e cria sombra do outro, certo? Esse sol que vem de um determinado lado, ele é mais quente, ele é um pouco mais amarelado, né? Então eu vou criar aqui mais ou menos esse efeito aqui de forma artificial, certo? Então estou colocando aqui essa incidência de luz até onde eu quero que o efeito seja aplicado. Só para vocês poderem ver com mais clareza, é isso daqui que eu estou fazendo, ó. É uma máscara que eu estou criando, e ela vai até determinado ponto. Eu quero que esse efeito que eu vou aplicar, ele venha até aqui aproximadamente, certo? E na sombra eu vou fazer a mesma coisa. Só que eu não vou fazer de lá para cá, eu vou fazer daqui para lá. Porque eu quero que a sombra esteja aqui embaixo, né? É uma sombra um pouquinho mais tímida, né? Um pouquinho diferente, mas vão ser detalhes aqui de aplicação, tá bom? Vamos lá. Aqui em sol a gente vai puxar um pouquinho mais o offset, mais para o amarelo, para um tom mais quente, né? Puxar um pouquinho mais o ganho aqui, isso. Olha só como é que já está aqui esse antes e depois. Tá vendo? Já traz um tom um pouco mais diferente para a imagem. E aqui na sombra, a gente vai trazer um pouquinho menos de luz. A gente vai escurecer um pouquinho mais essa área. E vamos esfriar ela um pouquinho só. Bem pouquinho. Isso. Então aqui a gente já tem... Acho que dá até para subir um pouquinho aqui. Escurecer um pouquinho mais. Vamos ver aqui esse antes e depois. Olha só como é que a imagem já está diferente. E a gente consegue até trazer mais atenção para esse ponto aqui da imagem, que é onde está o rosto dela, né? Aqui, pessoal, inclusive, se vocês acharem que vocês exageraram em determinado ajuste, tudo, vocês podem vir aqui no nó, vem nessa ferramenta aqui, ó. Isso aqui funciona como se fosse a opacidade. Você pode diminuir a opacidade aqui para 50% do efeito. Enfim, aí você vai colocando aqui a intensidade que você quer nesse efeito. Beleza? Muito bem. Aqui no sol, talvez puxar um pouquinho mais só. Coisa. Isso. E depois aqui em mist, talvez só para ajustar aqui um pouquinho. Trazer um pouquinho mais de clareza. Isso. Um pouquinho de ganho. Ok. Aqui em contraste, talvez diminuir só um pouquinho aqui as áreas mais claras. Aí, ó. Vou ver aqui no waveform. Para não clipar nada. Ok. Isso eu acho que pode subir um pouquinho. Opa, mexi na sombra sem querer. A sombra sobe. Isso. E as luzes descem um pouquinho. Ótimo. Aqui a saturação acho que pode até diminuir pouquinho ela. Beleza. E aqui no pivô. Ótimo. Agora aqui em Blend a gente volta. E vamos devolver aqui a saturação. Ah, Lucas, mas por que você colocou a saturação aqui? Quer dizer, você tirou daqui e voltou para cá. Porque aqui eu mexi na imagem como um todo. Antes dela receber o tratamento que ela recebeu. E aqui eu vou mexer também na imagem como um todo, mas após o tratamento que ela recebeu. Então isso aqui acaba que muda um pouquinho o aspecto da imagem, certo? É como se você estivesse fazendo a dobradura de um avião. Você pode fazer uma dobradura antes, você pode dobrar ela antes, mas se você deixar para dobrar depois, que outras dobraduras já foram feitas, você vai ter um resultado diferente, certo? Então é isso aqui que eu estou fazendo. Eu estou fazendo uma dobradura depois que outras dobraduras já foram feitas. E isso impacta no resultado final, ok?
Muito bem, eu acho que assim tá bem legal. Aqui, agora vamos para o nó de beleza, né? Vamos colocar aqui essa ferramenta Beauty. Essa aqui eu vou até mostrar para vocês um pouquinho mais de perto no rosto dela. Olha isso aqui, pessoal. Essa ferramenta é maravilhosa. Tá vendo? Só como é que o rosto dela... Em 2 cliques. Isso aqui porque eu nem estou usando a ferramenta da forma avançada, tá? Estou só aqui só mostrando para vocês em poucos cliques como é que dá para fazer esse efeito, né? Olha só. Beleza. E depois aqui, em finalização, vamos subir um pouquinho os detalhes aqui. E aumentar um pouquinho aqui a nitidez. Eu gosto de deixar em 48, 47. Aí, ó. Beleza. Ótimo. Pra mim a imagem tá bem crisp, né? Tá bem nítida. Ok. E pessoal, tem esse detalhezinho aqui também, né? Só mostrar, aproveitar que já estamos aqui, né? Vou mostrar pra vocês como é que a gente faz para remover essas imperfeições da cena, né? Tem uma ferramentazinha aqui, muito bacana. Cadê? Essa aqui, ó, Patch Replacer. Ela funciona como se fosse o carimbo do Photoshop. Vamos dar entrada nela aqui, beleza? E olha só, vou descer pra cá. A gente coloca aqui a nossa origem. A gente coloca aqui nosso destino. Prontinho. Agora o que a gente precisa fazer é só setar o track disso daqui, né? Para ele poder se movimentar à medida que a câmera se movimenta também. Então aqui é a fonte da posição e do target. Vamos jogar aqui para o final da cena. Vamos alinhar aqui de novo. Fonte e o target. Prontinho. Removida ali a sujeirinha da madeira. Ok? Então vamos ver aqui também o antes e depois dessa cena. Vamos lá. Com o nosso IDT e ODT. Estava assim o dia, né? Depois de todo o nosso trabalho, o dia que estava assim, nublado, se transformou em um dia um pouco mais ensolarado. Certinho? Muito bem, pessoal, então essas foram as dicas, essas são as técnicas que eu uso por aqui. Eu espero que possa ter te ajudado de alguma forma. E me conta aqui nos comentários se você já precisou fazer algum ensaio externo em dia nublado, se o tempo fechou de uma vez. E me diz aqui se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, tá bom? Aproveita e dá um like também se você curtiu e se inscreve no canal para você receber mais conteúdos assim, beleza? Tamo junto, até a próxima!